Vocês estão prontos pro último episódio da primeira temporada de Dandadan? Já abri Não já. sei. Não sei. Eu tô, mas eu vou ficar deprimida com saudades. O lado bom é que a gente vai ter em julho, né? De novo. E a gente tem bastante coisa pra ficar hiperfocado até lá. Meu Deus do céu, virou realmente uma pensão. 無理ですこれ許容できるのは綾瀬さんちくらいしかないですから Tá demorando uma 猫もいる kitnet. し別によくねそんな雑魚と一緒に住んでねえよそいつは飯食わねえだろうが花ちゃんが無事なら心置きなく人体模型捨てられるってその代わり夜になったら学校を抜け出してくるから花ちゃんに会わせてほしいって Meu Deus. おばさんの寛大な心に頼るしかないっすお願いしますお願いします Ela virou albergue de 人体 espírito. virou essa albergue. porra. 盛り上がって近所迷惑にならねえようにイチャつけようねそれより玉はどうした？まあそれなんだけどさあれクリスマスとかにつける飾りだってイカれてんな。動物が求愛行動のためにケツ光らせたりするあれじゃねじゃあしょうがねえな。いや全然納得できないっす Eu adoro quando o Dandada faz isso. Tá tendo uma treta no fundo, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. あはい Me lembrou Mas- One Piece, sabe? Tipo, Mas as ele coisas mereceu, que- tava apurrinhando a vovó Turba ali. Tava. Aham. モモはめっちゃ Parece que não すげえ sabe 力 mexer 持 com ってたんだ gato. ねおばさんがモモに除霊任せた意味が分かったわと机出 Ela す tá か falando ら que ど tem いて gente agora. あ俺も手伝うよ Quanto tempo vai サ durar? ンキューそっち持って了解ですはっ Acabou. Apareceu do nada um leque da minha mão na edição. うんありがともっとありがとうちょうだいういい Menino Carão tá vendo que a vida não se resume a ocultismo. Aham. 自分が好きになった人だ何が何でも離さない今ここで何もしなかったら俺は一生後悔する綾瀬さん誇りが Meu Deus. 取れましたすいませんありがとうどうした自分は引かないって決めたんですよ断固として戦うって決めたんです何とあなただけ見つめてる出会った日から今でもずっと君が好きだと Meu Deus do céu. Parecem dois passarinhos fazendo a dança do casamento. 邪魔だ騒ぐんじゃね誇りが舞うだろがい。えすいませんあとモモ、週末ジジの家泊まるんだからパンツとか用意しとけよ。ちょっとなんでそういうこと言うんだよ綾瀬さんジジさんの家になんで言ってなかったっけジジの家が呪われててそれを払ってほしいってでそれでうちに来たんだよそれ綾瀬さんとジジさんだけで行くつもりだったんですかなわけないじゃんオカルン誘うつもりだったようち一人じゃ不安だしさだったらさっさとやっちゃいましょうさっさと解決してさっさとジジさんに帰ってもらいましょう Thank you for どうしたどうした O Carão conseguiu atingir o nível de patético que um personagem masculino tem que ter. 夜の学校超怖いマジで Meu Deus do céu. Puta que pariu. Meu Deus, o Foi, manequim mas- do tesão. Imagina toda noite ele quebrando um vidro do colégio. O prejuízo. Alguém estranha essa porta, pelo amor de Deus. 待ってろ花今会いに行くからな Ele podia ser mais discreto, né? Hã? Foi pro Isekai. 大丈夫あいつが来るまで一緒に待ってるよ Fofinho. きっと来るからさ Eles não vão me fazer chorar por causa de um manequim de laboratório, né? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, não tem limite. Tudo tem limite, abaixo de ter chorado por um barco. すまん花遅くなった太郎大好き A outra apagada lá atrás. Meu Deus. Amo. Ela
Tá tipo assim. Vou esperar assim, ó. Dormindo. ありがとうございます。モモさん、彼女と一緒に待ってくれてたんですね。今日はいろいろあって遅くなりましたが、明日からはちゃんと2時に来ます。毎日来るつもりかよ。 Daí 2 horas da manhã, né? Que aí todo dia é tipo tarde pra caralho. Uhum. ちくしょう、今日も寝れないじゃんよ。 O pior é que eu já imaginava que esse arco seria muito bom, porque a premissa da história dele é foda pra caralho. Uhum. あいつのせいで。あれババ抜きマジ弱じゃね。性格が悪いんですよ、あなたたちは。ウブなんじゃね。ウブなオカルンプライスレス。もうやらない。やだもう冗談じゃん冗談。オカルン、駄菓子あげるよ、元気だしな。 Caralho, é contrabando? これ好き。 Caralho. たくさん買ってきたからモモも食べて。 Ele sabe muito agradar as pessoas, né? Ele agrada com elogio, com doce. あそこのおばあちゃんずっと変わんないもんね。はい、お釣り50万円ってまだやってたよ。超感動しまクリーミーマミー。 Cara, o pior é que japonês ama essa tropa de amigo de infância. Sim. Eles amam chupar, gente, que é amigo de infância. でもこの気持ちはどうしようもないんだ。なんとか気を紛らわせないと。避けないぞ、ケン。 Uhum. でもこのままじゃ自分の心が持たない。綾瀬さんの興味の主導権を奪うし Meu かない。 Deus do céu, eu tô com medo. O que eu queria fazer? 月のその話を今からします。ちょま、土の子聞きたい。ユーマは空想の生き物なんかじゃありません。実際約100年前まではゴリラだってユーマだったんです。そして自分は土の子こそ次のゴリラとなるユーマだと見ています。そういえばうちの村には大蛇伝説があるよ。200年歴史があるって神社が大蛇を祀ってるらしくて、土の子神社って呼ばれてるよ。行ってみようその神社。土の子の大蛇見たい。しゃねえな、俺から離れるなよ。 Deus, a internet ficou ruim 主 danado. 導権がカッパのミイラを祀ってる神社もありますから、ユーマを祀る神社自体はそんな珍しくないです。どうだ、ユーマ神社説開始。マジかよ、超ヤバくねそれ。じゃあカッパいるってことじゃん。待って、じゃあネッシーは写真とかあんじゃん。俺はいると思ってんのよ、見たいから。ネッシーの写真は外科医の写真と呼ばれていて、あれはフェイクだということが分かってますが、自分は最近この目で見ました。マジで俺も見たい。俺そういえば初めてだ。 Ele tem um 綾瀬 amigo. さん以外でこんなに喋る人。話初めてで楽しい。オカルンすげえぜ。何でも知ってんじゃん。友人としてマジ尊敬しちゃう。 Oh, meu Deus. Que bonitinho. 友人？違うの？超ショック。九州。だってモモの友達でしょ。だったら俺も友達に入れてよ。すいません。自分不器用なんて。それユーマって言ってんだろ。なんで？父は知らなくていいんだよ。 Esse grito. なんでもっと嫌な人じゃないんだろう。こんないい人じゃ。 Cara, a dubladora, esse grito me lembrou muito da Hanako da de Tsubasa. Aham, eu pensei a mesma coisa. Inclusive, você tem que terminar de ver, sabia? Tsubasa, amigo. Tenho. ちょっと温泉地じゃないっすか。 Nossa Meu Deus senhora. do céu, está com uma vibe. É. Mais Ok. alien. まさかこれ。聞きたくない。バ Puta que pariu, o card dessa cidade. É impossível você se deitar nessa cidade. Aí você quando vai É pro Friburgo. Friburgo. Eu ia falar a mesma coisa. Eu tava com a boca cheia de água. Eu pensei Friburgo. Eu te mandei a foto daquelas duas escadas, amiga. Uma é tipo pra chegar na casa dele, e a outra pra tipo chegar na parte baixa da casa dele. Puta que pariu. É por isso que ele é hiperativo, né? Não tem como ser uma pessoa Uhum. calminha em um lugar desse. Pessoas de cidade grande indo pro interior é foda. Nossa, eu com certeza viraria a vovó Tuba só pra subir rápido essa merda. てかめっちゃ普通。マジ？霊媒師の人たちみんなやばいって言ってたのに。てか Cara, 休みたい喉 é impressão minha ou ele tá achando que ele só perdeu meio que contato com os pais, mas ninguém nessa porra dessa cidade é ser humano de verdade. 待ってください。綾瀬さ Eu ん。 acho que ninguém é. Eu acho que. Eita, a porra tá brilhando. 早く来て。はい。 Nossa
Jesus Cristo. Puta Todo que mundo pariu. fez aqueles clareamento, aquelas lentes de contato do どう dente. ですか綾瀬さん É, novamente aquilo que você falou. Ela não tá detectando yokai. え Porque não 俺 é のこと yokai. 疑ってんの違うって霊媒師が来た時はやばいって言ってたんでしょ A não ser que, tipo, seja uma parada que ela não consegue captar. 今幽霊ちゃん Eles são 隠 tão れてん foda じゃね que passam fora do radar. ターボババアの時もそうだったけど、霊の力が弱いとこっちも気づきづらくてさ、まんまと隠れられちゃうんだよね。つまりはさ、楽勝っぽくね。 Meu Deus do céu, ela zicou muito. モモ様肩を重みしやすいちょ Meu Deus, vai dar merda. 苦しゅうないぞ。霊なんてどうせ夜になったらしれっと出てくんだから、休める時に休んどこ。 Cara, é capaz de já ter espírito que consegue ocultar a própria aura, né? という Ela わ não けで enfrentou nenhum que 温泉 tenha 行ってきます。 querido fazer isso, sabe? Por algum motivo. しかして温泉行きたいから幽霊いないって言い Querendo ま ou し não, た né? 違うよ。 A véia turbo, ela é meio じ exibida, ゃあ né? ジジと仲良くやってください。 Ela tem orgulho de ser 本 o 当 que に é, 行くん né? ですか Uhum, 霊 exato. が出てきたらどうするんです一回トラップしてそうそううまいうまいそのまま Famoso cintura de cimento. É, você tem que ser medo total, tadinho. インサイドでこっちに蹴ってすいません Miseric- オッケーオッケーほいすいません A parte de desculpa, cara. Já falei, tem que mandar ele fazer terapia. でもここで練習しとけば Recuperar a いざと autoestima い que う ele nunca 時 teve. 綾瀬さんに見せられるかもすごいじゃんオカルン。かっこいい。ヘイヘイオーカルあすいませんモモのこと好き二人とも仲良くしてるかな。オカルンは初めての男友達だからうちなんかいたら邪魔だろうし。よかったねオカルン。モモ可愛い Meu もんね Deus do céu. 自分は綾瀬さんも初 Deixa め eu て beber の minha 友 água pra 達 não で falar o que eu vou 尊 pensar. 敬してますし大切な人ですナイスパス大切な人ね尊敬なんだね俺はモモの顔も性格もめっちゃ好き自分だって尊敬って言ったじゃんプラス尊敬ってことですよずるくないじゃあ俺それプラスモモの目好きはい俺の勝ちじゃあ自分はそれプラス口好きですはい自分の勝ちはいダメそれダメダメとかなし Misericórdia. 俺が顔好きって初め言ったからオカルのなしだったらジジさんの目好きっていうのもダメです俺はいいの俺モモの幼なじみはい勝ち何が人に勝つって言っちゃダメだから何いいでしょもらったおら Eles estão se matando por ela, enquanto isso ela tá precisando de ajuda e não tem um cu de perto pra ajudar. 負けを認めなさいオカル全然気づかなかった確かに外から見たら出っ張ってたのにここに何かないとおかしいね Será que a Jump ela autorizaria a Momo cortar o pinto de todos esses や bichos? ばいどうしよう今すぐ出たいのにあの人たちが邪魔で出にくいいいか早く出ないと頭がぼーっとしてきた Ela não precisa pegar eles, ela precisa se pegar, se catapultar pra fora. Caralho. É. Tá, faz essa lápis mais rápido, percebam que tá rolando. Pô, eles fizeram o cliffhanger como se tivesse episódio no... Na semana que vem. Na semana que vem. Gente... Tipo assim, não, eu tô falando na moral. Cara, eu Sério? falei, o cliffhanger que eles fizeram foi absurdo. Era um cliffhanger muito pesado pra semanal, imagina pra 6 meses. Ah, Tipo assim, isso não parece final de temporada. Isso não é final de temporada. ai, não gostei. É, tipo assim, de verdade. Tipo, isso não é assim, Tipo não é assim. assim, não ruim o episódio, mas esse cliffhanger. É, exato. Vocês, E não porque, tipo assim, eu não sei lidar com cliffhanger. É porque, assim, por exemplo, a gente já viu várias temporadas de coisas que terminam de um jeito que dá o cliffhanger, né? Mas é um cliffhanger que você vê que Caraca. foi proposital. Tipo, sei lá, Arcadia teve um puta cliffhanger, mas um cliffhanger que, tipo, fecha a temporada. Se não tivesse renovação, seria ainda um final bom.
E a gente viu Aham. Cara, várias vezes isso. Do jeito que eles acabaram, tipo, se não tivesse renovação pra segunda core ou, tipo, segunda temporada, ia ser um anime bem merda. Porque acabou Cara, assim, do nada. minha teoria é de que eles iam fazer o anime de 25 episódios ou 24, Uhum, só que eles não tiveram tempo de fazer tudo e sim. lançaram como se fosse 2 temporadas. No caso, eu não sei se eles vão chamar 2 temporadas ou se 2 core, mas eles Uhum. lançaram 12 pra terminar enquanto termina até o meio do ano. Então, Porque não faz sentido nenhum. Foi aquilo que eu falei, não faz sentido nenhum a temporada terminar no meio de um arco. Uhum. você sempre falou isso Com desde o 24 começo. episódios, daria pra terminar o arco. Sim. Daria até pra fazer o próximo arco. Cara, Só que com terminar assim no meio do arco não faz sentido. Eu acho que Uhum. nenhum anime com temporada termina no meio do arco. Geralmente eles fecham o arco quando a temporada é planejada, sabe? Então eu Uhum. acho que eles planejaram pra ser 24 episódios, só que como não é mapa, essas coisas assim que explora, não deve ser aqueles estúdios que explora o animador, eles viram que não ia Sim. dar tempo e preferiam não deixar assim do que coisa. É, Não- mas a assim, temporada não ficou ruim, só que ficou no meio, só que terminou no meio de um arco, né? como É. temporada, como anime, ainda vai ter continuação, vai continuar sendo bom, mas como temporada foi péssimo. Tipo, Foi. eu dou os louros, né? Tipo, quando tem que dar, e eu dou a crítica quando tem que dar. E isso pra mim é falta de planejamento. Isso aqui foi. O pessoal Uhum. foi muito desorganizado. Isso é erro de, tipo, parte produtiva, executiva e Não, tudo mais. foi Porque, foi porra, horrível. não faz o menor Mas eu sentido. ainda acho mais positivo eles terem lançado assim do que ter dado uma de mapa, pelo menos. Não, tudo Não, isso bem. sim. Do Eles ponto podiam de fazer igual a Mas vista. eu mapa, de acho, explorar lá os animadores pra mas eu terminar a acho temporada. que teria sido mais interessante se esse último episódio fosse um filler. Do tipo assim, uma introdução, eles fosse uma Exato. linguiça, Uhum. encerrasse e aí iniciava de fato na segunda temporada, sabe? Tipo, Exato. Sim. É pra preferia isso que o mais filler assim. serve, porque o filler, ele se chama filler porque ele é um preenchimento. Ele é tipo assim, faz um preenchimento labial no anime, enche a Eu linguiça. acho, eu Uhum. acho que se eles tivessem terminado o anime ali no final dos manequins, estaria no meio do arco, mas não seria tão no meio de Cara, cliffhanger, sabe? eu posso te falar uma Uhum. parada do fundo do meu coração? Porque esses Se, a- manequins já são desse arco. Desde que o Digi aparece, já é esse arco, sabe? se esse anime tivesse acabado no episódio anterior, eu teria gostado. Uhum. Tipo, se ele tivesse acabado ali, no momento que qualquer um percebe que gosta, teria sido bonitinho. Porque, tipo, fica um cliffhanger de, o que vai acontecer no relacionamento deles e tal. E foi um episódio engraçadinho, tem uma cara de filler, mas ele é profundo, tem muitas camadas, sabe? Tanto é Aham. que, tipo, eu assisti o vídeo de comentário da Gabi Xavier, e ela tava falando Uhum. assim, eu gostei muito do fato de que eles estão fazendo piada com eles mesmos. Porque assim, o anime faz piada sexual sem soar sexual, né? Tipo, tem muita questão de Uhum. sexualidade, mas é um jeito divertido. Você não acha que o negócio tá ficando grotesco, tipo, muito pesado, né? No sentido de, Uhum. ficar falando das bolas e tarará. É engraçado. Então, o tempo todo ele fica, estão liberando piada sexual, de teor sexual. Isso o Didi falando toda hora, são eles fazendo meio que metalinguagem, sabe? É uma parada Uhum. engraçada. Então ela gostou muito do episódio anterior. E eu adorei o episódio anterior. Tipo, a gente ficou falando que não sabia processar porque era muita informação, mas eu amei o episódio Sim. anterior. Agora, esse Uhum. aqui, tipo, de verdade, ele parece um começo de temporada, sabe? E ficou pela Cara, se metade. ele, se ele se tivesse episódio na semana que vem, seria muito bom, mas como não tem, tá É, 6 meses, é bem pra fraco, né? mim, não tem problema você acabar com os episódios. Porque o pessoal tem mania de querer 12, ou tipo assim, 25 ou 24. Mas, por exemplo, Frieren. Frieren termina com 37. 37 é um número muito Uhum. fodido de quebrado. Não é 25, não é 12. E ficou muito bom. Foi o tamanho certinho. Tipo, o Frieren acabou de um jeito bom. Então, pra mim, se eles queriam tanto terminar com 12, eles podiam fazer alguma história de capa, que deve ter umas historinhas, mini histórias de Dandadan, podiam ter usado, sabe? Podia ter feito um episódio Uhum. 100% original, filler, tipo assim, conta uma história aleatória, uma coisa do dia a dia dele, sabe? Uma coisa bem fofinha. Eu ia amar. Uhum. Ótimo. Ou terminar no anterior. Agora, terminar desse jeito, te obriga a ler o mangá. Porque, porra, o que que eu vou saber disso? Como é que eu vou ficar esperando isso até julho? A não ser que seja Uhum. Uhum. proposital, tipo, se a estratégia deles é começar a fazer anime assim, que fica quebrado pela metade pra te forçar a ler a porra do mangá porque a gente é compulsivo, aí parabéns, conseguiram, porque eu vou ter que ler essa merda. Eu falei que não ia ler. Mas eu preciso Uhum. pelo menos fechar esse arco. Tipo, fecho esse arco, paro e espero o anime, sabe? E não continuo. Sim. Mas Nossa, eu achei total. muito nada a ver. Quando acabou e veio a End, eu fiquei. Quê? Mas É, por isso que eu falei, ia ser difícil vocês segurar até 6 meses, porque Uhum. Não, ia porque acabar indo assim, pro mangá. quando eu vi a thumb do vídeo, né? A Gabi já viu, já compartilhou e tal. E ela falou assim, final criminoso e tarará. Eu pensei, porque é um cliffhanger muito bom, sabe? Um cliffhanger uhum. muito foda. Mas não, é um cliffhanger ruim. Tipo, desculpa, não tenho outra palavra pra falar. Tipo, tem Exato. um agravante. Não só um cliffhanger ruim,
ficou parado no meio do arco, como o Davidson sempre enfatizou, que, tipo, quando ele começou a ler o mangá, ele já falava pra gente, eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque o personagem vai acabar de chegar, tem um arco muito bom que tá por vir, mas esse arco vai ficar pela metade, porque não dá pra adaptar Porque, tudo, e tipo, lá no parará. início do episódio, eu notei que eles estavam adaptando de 3 em 3 capítulos. 3 em 3 capítulos pra mim é um ritmo muito bom. O One Piece, Sim. por exemplo, é 1 capítulo e meio quando não é meio capítulo. Uhum. Agora, eu ficava me perguntando isso, que quando eu fiz as contas pra ver onde ia acabar a temporada, se fosse 12, tanto se fosse 12 quanto se fosse 13 ia dar no mesmo, ia ser no meio do arco do mesmo jeito, porque esse arco é grande. Uhum. Esse arco não é igual aos outros davam pra terminar em 3, 4 episódios, esse arco é maiorzinho. Então, pelas contas que eu tinha feito, eu tinha visto que ia acabar no meio do arco, então pra mim não fazia sentido, né, a temporada E não acabar no meio do faz, arco. você tava certo desde o começo. Eu te dou esse ponto porque você tava certo desde o começo. E como é que eles não perceberam isso, sabe? Tipo, a gente que é só Sim. consumidor, que é só um telespectador, percebe como Eu é que a achei que galera eles não iam, botou. eu achei que eles iam começar a enrolar em certo Aham. ponto, ou então começar a adaptar mais rápido, mas não, eles continuaram adaptando de 3 E em 3. tipo assim, 2 pontos, né? Primeiro, desde o começo, quando lançaram Dandadan, e até antes, né? Quando já estavam especulando, falando que ia vir o anime e tarará, eu lembro que já tinham Uhum. falado que possivelmente seriam 2 cores, ou então, tipo, 2 temporadas. Então a gente já esperava isso. Só que assim, geralmente quando são cores, elas são seguidas, entendeu? Tipo, Apotecária. Apotecária foram 2 temporadas seguidas. E não vai ser o caso de Dandadan. Porque Dandadan Sim. não vai lançar na próxima. Vai lançar na outra, de verão. É. Tem uma temporada inteira de vão, sabe? Entre as duas. Ou seja, não é core, é realmente segunda temporada. Tem que nomear como segunda temporada. Mas, estruturalmente falando, é a segunda core. Só que é uma segunda core fora do formato que eles têm, né? E Uhum. o que eu ia falar do agravante é, não só é um cliffhanger muito solto, tipo, cortado no meio do nada, seria meio como você fazer um álbum. Imagina se a Beyoncé fosse fazer os atos dela e tudo mais, e o álbum não tivesse um fechamento bom, só porque vai ter mais um álbum. Foda-se, sabe? Esse álbum tem que Sim. se fechar a comunidade. Ele não pode ficar dependendo Uhum. dos outros 2 pra, tipo, a minha desculpa pra esse álbum parecer incompleto é porque ele vai se completar quando tiver os 3 juntos. Não. Cara, Ele tem que eu acho funcionar que a eles vão comunidade. consertar um pouco isso se eles divulgarem próximo como sendo segunda core, não segunda temporada. Porque se for segunda temporada vai ser pior. Mas aí que Porque tá, eles. futuramente, quando o anime estiver fechado. Não, atualmente tudo bem. Mas futuramente, quando o anime estiver fechado, falar que vê a primeira temporada, vai ser a primeira temporada fechadinha, as 2 cores, sabe? Uhum. Agora, se for primeira e segunda temporada, vai ver, vou ver a primeira temporada. Aí não é uma primeira temporada Eu fechadinha. acho que, eu não sei como é que funciona, né? Pelo meu entendimento, eles não vão conseguir nomear pela questão de característica. Se eles lançassem na próxima season, beleza. Eu não ia reclamar disso aqui, de verdade. Se isso aqui fosse, tipo, primeira core e a segunda anunciada na próxima season, beleza. O ponto é, pra mim, ainda tem um agravante de. Ficou, assim, eu não sei se o Bibi vai ter a mesma visão que eu, mas ficou Hum. bem merda você começar com um episódio polêmico e você terminar com um episódio polêmico, porque, tipo, você já tinha superado a questão do primeiro episódio, foi uma coisa que causou um distanciamento pra gente em relação ao Dandadan. Aí você tem vários episódios super legais no meio, sabe? O episódio que explica a questão da Vova Turbo, pra terminar de novo com a mesma temática, sabe? Com uma questão Uhum. de vulnerabilidade. Então, assim, já é um bagulho pesado. Eu queria que pelo menos, tipo, fosse que nem um band-aid pra você tirar de uma vez, e assim, porque eu imagino que vai ter Sim. uma justificativa, ela vai Se provavelmente vocês ser quiserem, o próximo empoderada. capítulo já resolve isso aí. Só ler Não, um eu capítulo. Eu imagino queria manter minha sim. opinião, que eu acho que. Diga. Não, eu ia falar só que, tipo, manter minha opinião, porque eu acho que foi. Eu entendo super. E até só a favor do que eles se. Tipo, eu acredito que é o que o Deison falou, sabe? Eles não Uhum, quiseram, tipo, ficar dando chicotada nas costas do sim. animador. E aí eles fizeram essa opção. Só que, a partir do momento que eles iam ver que teria que fazer essa opção, eu acho que seria muito melhor se eles tivessem feito episódio filler. Uhum, Tipo assim, qualquer outra coisa, tipo, alguma história original, ou história de capa, uhum, ou só pegado, adaptado nem, tipo assim, um terço desse capítulo, dado uma boa preenchida de linguiça, mas só pra fechar a season, sim. tipo, de uma maneira mais interessante, assim, sabe? Tipo, Uhum. Não, concordo. é isso, assim, eu acho que ficou. É boa, uma boa temporada, eu gosto, tipo, não é à toa que eu tô gostando muito de Dandadan, mas esse final foi muito broxante, cara. Sim. Tipo, E, cara, ainda mais com essa situação, tipo assim, mano, a gente saiu de. Como você falou, a gente começou com o primeiro episódio da Momo indo ser violentada e terminou com o outro da Momo eu achei de muito novo. negativo. Eu achei muito negativo Uhum, pro anime. Eu já tinha superado essa questão. Eu já tava tipo, não, legal. Tanto é que eu tô editando os outros episódios, né? uhum, Eu editei o primeiro e o segundo. E no primeiro eu coloquei uns cortes da época que a gente fez a live do mangá. Meio que uhum, falando, a gente mudou de ideia, sabe? Teve essa aham, primeira sensação. E aí a gente conseguiu entender a proposta. O negócio fez
veio a ser, né, justificado. Só que acontece, a Uhum. gente veio pro anime justamente porque a primeira mídia de mangá causou uma experiência ruim. É capaz de eu ir ler o mangá e, tipo, explicar essa situação e, obviamente, assim, eu imagino que ela vai conseguir sair sozinha disso, assim como ela saiu da outra vez, empoderada, beleza. Mas pode ser que eu não tenha uma experiência tão boa como eu teria, tipo, crua, vendo direto isso em anime, entende? E aí Uhum. eu vou ter que passar de novo pela primeira a experiência que eu já tive péssima em relação ao mangá. Tipo, eu vim pro anime porque eu não gostei da primeira experiência, eu dropei o mangá, e eu vou ter que voltar pra ler de novo uma parada de abuso. Entende? Tipo, tá Uhum. me forçando a Sim. fazer isso pra pelo menos saber, tipo, ou tá no mesmo hype de me importar com isso. Senão a outra opção é apagar da mente que eu vi uma parada incompleta e esperar, tipo, 7, 6 meses pra poder, né, finalizar. Eu achei uma Uhum. péssima decisão. Pra mim tinha que ser isso que você falou. Ou mete o filler, ou podia só ter acabado no episódio anterior. Se tivesse acabado no anterior, eu ficaria felizinha. Porque, Sim. tipo, o título é bonitinho, a temática é bonitinha, é um momento, querendo ou não, é como se fosse um ciclo fechado, porque se você pegar, o primeiro episódio, eu tenho quase certeza, vou até olhar aqui, eu acho que o nome dele Uhum. é Assim que as Pessoas Se Apaixonam, uma coisa assim. Ó, é assim que o amor começa, tá ligado? Esse é o primeiro episódio. O último episódio seria o primeiro amor. Então, tipo assim, tu começa no relacionamento deles começando e você termina com ele se tocando que ela é o primeiro amor dele. Lindo, Nossa, seria poético, perfeito. Seria perfeito. perfeito. Você entende que, tipo, o conceito, a essência ia ficar ótimo. Porra, perfeito. Agora, eles empurrarem esse episódio aqui do Partiu Casa Amaldiçoada, começando um arco e quebrando ele no primeiro episódio desse jeito, fez com que ao invés de você começar em amor e terminar em amor, você começasse em abuso e terminasse em abuso. Tipo, sério. Uhum. Não, Sim. eu tô irritada com isso. Tipo, Cara, eu acho mais ok pelo fato deles criticarem. Se reparar, é só vilão que faz isso. Se fosse uma pessoa normal, tipo, sei lá, o Ocaron ou o Gigi, seria mais complicado. Mas o fato dos caras claramente serem creep pra cacete, tanto porque só de aparecer você já fica assustado, eu acho mais ok. E é um não. negócio. Mas eu entendo pelo fato de que eles nem precisavam fazer isso. Sinceramente, no mangá, eu até tava lendo aqui pra procurar qual era o capítulo terminando o mangá. No mangá, o capítulo 33, que é o que acaba, é o último capítulo, nem chega a Uhum. aparecer. Eu até passei pro Paloma aí o 34, que é o que já é a resolução. Uhum. A parte que os caras invadem ali a casa de banho é toda no capítulo 34 e eles invadem e já resolve tudo no 34, nem tem cliffhanger no mangá. A parte que termina no 33 é literalmente só o Gigi e o Okarun vendo o quarto. Uhum. Então eles quiseram, acho Uhum. que aí na ideia deles foi tipo, vou botar o conflito, os dois, eles mudaram, puxaram um pouco do 34 pra esse episódio, que é na ideia deles pensaram, vou botar um conflito duplo aqui pra fazer um cliffhanger duplo, porque Uhum. no mangá o conflito foi de um lado e depois no outro capítulo foi o conflito do outro, sabe? Aham. Então, você acabou Mas de dar mais uma aí é opção. isso, se quiserem ler aí é o 34, já Aham. resolve já. Não, eu ia falar duas Uhum. coisas. A primeira é, eu entendo, tipo, óbvio, eu não tô falando que, tipo, Danada tá fazendo apologia ou nada disso, sabe? A gente entende que o negócio tá sendo descrito como uma coisa ruim, vilanesca, sabe? Feito por pessoas ruins, Uhum. ou criaturas ruins, porque não são nem pessoas. Mas o ponto é a questão da experiência, entende? O sentimento. O mesmo sentimento que eu tive lendo o mangá pela primeira vez, eu senti de novo nesse episódio, eu odiei. Tipo, me trouxe Uhum. uma nostalgia Mas eu negativa, sabe? avisei que ia ter uma segunda parte Não, eu desconfortável. lembro, você falou, mas a questão é, se tivesse sido corrido, teria sido mais Uhum. diluído, eu não teria sentido tanto. Agora, o que tu me falou agora em relação à parada do mangá, deu uma terceira opção, ainda melhor. Vou ver o final do 33, mas eu tô querendo dizer que, tipo, ó, o final do capítulo 33 é exatamente onde eu falei que podia ter acabado, que é o cliffhanger deles. Eu achei muito potente a cena deles. Tipo assim, eles abrindo a parede e descobrindo todos os. Nossa, assim, se Aquela terminasse ali, cena, puta que pariu. se terminasse ali, mesmo aparecendo os caras bisbilhotando a Momo antes, daria a entender que ela tá passando por um conflito, vai dar merda pra ela, sabe? É engraçado que você Uhum. nota pela quantidade de talismã que aí já fudeu, né? Porque é muito talismã. Sim, então, Uhum. mostrar aquilo ali dela não deixa solta a parte dela, do tipo, ela foi pra fonte termal e foda-se. Não, você vê que tem conflito lá. E aí você fecha nessa cena. Você fecha nessa cena, aí sim, já teria gostado. Bacana, sabe? Porque eu entendo que do ponto Uhum. de vista de anime, da shonen, tem muito mais impacto acabar assim do que acabar no episódio anterior. Ou acabar num fillerzinho bonitinho. As pessoas querem, tipo, treta, né? Então, acabar nessa cena aqui da parede, perfeito. Agora é desnecessário você pegar, passar esse
tequinho do 34 aqui. Porque, tipo, eles nem pegaram o Não, 34 mas inteiro, eles só pegaram tá falando acabar literalmente na parede? Ah, você tá falando acabar onde que acabou o bandido, que eu falei, mostrar só eles olhando. Que você acabou de... Tipo, não, Ah, tá. é que eu tô falando no sentido de acabar, literalmente acabar. Eu não tô falando de, tipo, eu finalizar o episódio. Eu tô falando cortar, cortou. Acabou o anime. Botou a end Então, pra eles tocar. quiseram. Foi aquilo que eu falei. Eu acho que na ideia dele eles quiseram botar o conflito duplo pra acabar duplo. Sim, Mas não com faz sentido. certeza. Podia ter acabado do jeito que acabou o mangá. Mas eu acho uma merda. Tipo Acho que do assim. jeito que acabou. Se eles adaptam certinho o capítulo 33, eu acho que seria muito bom já. Exato, é aquele momento que eu Uhum. falo. Várias coisas do mangá eram ruins e o anime melhorou. Essa aí o anime piorou. E o mangá 34. Ele não tem cliffhanger. Se você lê o 34, não sei se vocês vão querer ler pra ver o Aham. desfecho do que acontece, mas você lê o 34, ele começa a treta do jacaré ali e já termina essa treta. Aham. Pra mim, você com certeza tá certo. Eles só pensaram, vamos fazer a mousse. Vou colocar, tipo, treta pra eles e treta pra ela. Mas o fato de ter gente bisbilhotando já é uma ameaça pra gente, sabe? Tipo, só de ver que tem cara ali bisbilhotando. A gente, pô, Sim, é convenhamos. tipo as pessoas olhando lá da floresta. Você não É, mostrou nada além daquilo, mas você já vê que tem algo estranho acontecendo. exato. Tipo, você concorda Sim. comigo que a partir do momento que a gente entra nesse local todo, né? E a gente vê aquele povo esquisito, creepy pra caralho, você já entende que você tem que ficar num modo de fugir ou lutar, sabe? Você já sabe que vai dar merda. Você não precisa, Uhum. tipo, efetivamente acontecer alguma coisa pra você ficar preocupado. E aí, quando ela vai sozinha, tipo, juro, nem precisava ter colocado a gente bisbilhotando pra eu ficar com medo da Momo. O fato deles terem deixado ela sozinha e ir pra fonte depois do que a gente viu, a gente já fica tenso, sabe? Tipo, se eles até não quisessem Uhum. botar, eu ia ficar tenso por ela do mesmo jeito. Mas se eles quisessem botar bisbilhotando, ia enfatizar. Tipo, vai dar merda pra ela. E aí fecha ali naquela cena. Pô, eles fizeram mó bem o zoom. A parada da parede foi mó boa. O mangá terminou desse jeito, não precisava mexer em nada. Era só não mexer. Aí mexeram e pioraram. Enfim, tava indo tão bem. E aí eles me fizeram passar por esse absurdo. Até o ano que vem, ou se a gente gostar de ler, o que eu tô com o pé atrás, porque a gente realmente gostou muito do anime e eu não sei se a gente vai gostar do mangá, algum react de mangá. Mas enfim, é isso. Uhum. Beijinho, tá calor pra caramba. Hidratem-se, bebam água.